Nesta quinta-feira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, foi eleita para o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela assume a cadeira que estava vaga desde a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Anuncio 6 votos para a ministra Carmen Lúcia e 1 voto para o ministro Nunes Marques. Dessa forma, declaro eleita para o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral a ministra Carmen Lúcia. Parabéns à ministra Carmen Lúcia. De acordo com a Constituição, o presidente e o vice-presidente da Corte Eleitoral só podem ser ocupados por integrantes do STF que atuam no TSE. Carmen integra a Corte como ministra efetiva desde agosto de 2022. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. A ministra recebeu 6 votos dos 7 votos dos ministros que compõem o tribunal. É de costume que os ministros não votem em si mesmos. O presidente do TSE e ministro Alexandre de Moraes ressaltou que é uma grande honra institucional e pessoal poder dar posse como vice-presidente da Corte à ministra Carmen Lúcia. Quero dizer que é uma grande honra, uma honra institucional e uma honra pessoal eu poder dar posse como vice-presidente dessa Corte à ministra Carmen Lúcia. Eu sempre recordo, e para mim é um motivo de orgulho, que foi a ministra Carmen Lúcia que em 22 de março de 2017 me deu posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. E a primeira presidente a gente nunca esquece. Também nesta quinta-feira, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, tomou posse como ministro efetivo do TSE. Indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assume a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O TSE é composto por, no mínimo, 7 ministros, sendo 3 deles do STF. Além de Nunes Marques, os ministros Alexandre de Moraes, presidente da Corte, e a ministra Carmen Lúcia compõem o grupo. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal condenou por 8-2 o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outros 2 ministros votaram para absolver os envolvidos no caso. 7 acompanharam integralmente o relator, Edson Fachin, para condenar Collor. São eles os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. A ministra Weber foi quem definiu o julgamento, sendo a última a votar. O ministro Nunes Marques e Gilmar Mendes foram os que votaram pela absolvição do ex-presidente. Mendes afirmou que há uma ausência de provas para condenar Fernando Collor. Presidente, que a ausência de provas suficiente da existência de crimes antecedentes e a não vinculação de tais valores às vultosas propinas supostamente recebidas pelo presidente tornam impossível a condenação do presidente feito pelas referidas imputações. A condenação dada pelo STF a Collor são pelos crimes de recebimentos de propinas em contratos da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. As investigações começaram na Operação Lava Jato. A Corte ainda precisa definir o cálculo da pena a ser imposta a Collor. O ministro Edson Fachin, relator do caso, sugeriu 33 anos de prisão. Além da aplicação de multa, indenização por danos, perda de bens relacionados ao crime e proibição do exercício de função pública. Comissão do Congresso aprova medidas que esvaziam os ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. O relatório foi aprovado por 15 votos a favor e 3 contrários. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse que a nova estrutura proposta pelo Congresso vai fechar portas para o governo Lula.
A comissão mista da MP, que reorganiza a estrutura do governo, aprovou nesta quarta-feira o novo texto apresentado pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões, que manteve o esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, passou parte do dia de ontem em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Marina disse que a nova estrutura proposta pelo Congresso vai fechar portas para o governo Lula. Porque nesse momento não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de Meio Ambiente. Eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas. O relatório do deputado Isnaldo Bulhões transfere a competência para a demarcação de terras do Ministério dos Povos Indígenas para a pasta da Justiça. Para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o texto sugere um ataque do mesmo Congresso que, em 2016, destituiu uma mulher como presidente da República. E hoje nós estamos aqui assistindo um verdadeiro ataque. Um ataque desse mesmo Congresso que em 2016 destituiu uma mulher eleita presidenta da República. Hoje é essa mesma sensação que nos traz de que uma mulher indígena é atacada por esse mesmo Congresso, mas a vergonha é para o Brasil. De retirar do ministério, que levou 523 anos para ser criado, não demorou 4, 5 meses para que pudesse ser desmontado. Guajajara ainda falou que tirar as atribuições da demarcação dos territórios significa arrancar o coração dos povos indígenas, removendo a principal pauta do ministério. Todo mundo assistiu à crise Yanomami, muita gente solidarizou, inclusive esses parlamentares daqui, que me procuraram no gabinete do meu ministério para prestar solidariedade, para prestar apoio, mas do que adianta ir lá se mostrar solidário e aqui ficar votando contra os direitos constitucionais dos povos indígenas. A aprovação do texto para Guajajara não afeta só os povos indígenas, e sim a credibilidade do Brasil para o mundo. Ela disse ainda que o cenário internacional também espera do governo brasileiro políticas efetivas para zerar o desmatamento. Se a gente continuar retirando a principal pauta que reduz o desmatamento, a própria comunidade internacional não vai mais dar essa credibilidade para o Brasil. E o governo Lula criou uma equipe para analisar as ações do programa Pátria Voluntária, criado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O governo do presidente Lula criou um grupo de trabalho para passar um pente fino nas informações do extinto programa Pátria Voluntária, que era liderado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A criação para levantar e dar transparência às informações atende um pedido do Tribunal de Contas da União, que já havia apontado indícios de irregularidades no programa em auditoria concluída em março. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, em 2021, o governo do presidente Jair Bolsonaro desviou a finalidade da verba da empresa doada especificamente para a compra de testes rápidos da Covid e repassou o recurso ao programa coordenado por Michele. Na ocasião, o TCU viu indícios de potencial prejuízo ao erário. O ato público é assinado pela secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e tem como finalidade identificar as informações produzidas no âmbito do programa Pátria Voluntária para a disponibilização em transparência ativa pela Casa Civil. Ele deverá atuar por um prazo de 90 dias, período que poderá ser prorrogado uma única vez. O Tribunal de Minas Gerais aposentou compulsoriamente a juíza Ludmila Grilo, acusada de negligência e manifestações político-partidárias.
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, decretou a aposentadoria compulsória da juíza Ludmila Lins Grilo. Ludmila ficou famosa por apoiar ostensivamente a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência, criticar decisões das cortes superiores, participar de atos políticos partidários e estimular publicamente a desobediência a medidas anti-Covid. O ato considerou decisão proferida pelo órgão especial do TJ de Minas Gerais nesta quinta-feira. A aposentadoria compulsória por interesse público com proventos proporcionais ao tempo de contribuição é decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado no Tribunal Mineiro. 2 processos administrativos disciplinares contra a juíza foram abertos por indícios de negligência no exercício da magistratura e de manifestações político-partidárias em redes sociais, ferindo a ética e o decoro do cargo. Segundo o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, a juíza não cumpriu seus deveres básicos. É a chamada aposentadoria compulsória. Continua recebendo o salário a vida inteira e sem trabalhar. As eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte serão totalmente polarizadas. De um lado, a deputada transexual Duda Salabert, do PDT, e o bolsonarista Bruno Engler, do Partido Liberal. O atual prefeito, Fouad Noman, não decidiu se será candidato. A pré-campanha para a eleição de 2024. A Prefeitura de Belo Horizonte indica embate entre candidata trans, concorrente bolsonarista, o atual prefeito sob risco de não disputar a reeleição e o principal personagem político de Minas, o governador Romeu Zema, do Novo, que está indeciso. Duda Salabert, do PDT, que em 2022 se tornou uma das primeiras mulheres transexuais eleitas para a Câmara dos Deputados, tem articulado a candidatura e já vê como eventual oponente o deputado estadual Bruno Engler, do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aliado de Nicolas Ferreira, ferrenho opositor de Duda. Outro personagem no atual cenário político belo-horizontino de pré-campanha é o prefeito da cidade, Fouad Noman, do PSD, escolhido por Alexandre Calil como seu vice em 2020. Noman assumiu o cargo quando Calil deixou a prefeitura para disputar o governo do estado no ano passado. Ele ainda não sabe se tenta a reeleição e aguarda a movimentação de seu partido. Quem também está indeciso é o governador Romeu Zema, mais alinhado com pensamentos da direita, ainda não se manifestou sobre qual será o seu candidato de preferência. Em instantes, governo anuncia corte de impostos para deixar preço dos carros mais baratos. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sanciona novo salário mínimo paulista. O Brasil News volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.